Olá, gente, bem-vindos a mais um episódio do Enquanto o Bloqueio Não Vem. Se essa é a primeira vez que você está ouvindo o nosso podcast, seja muito bem-vindo. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Naná e essa semana a gente tem mais um episódio desse mês do orgulho LGBTQIA+. E dessa vez a gente vai falar sobre romance jovem adulto, a playlist e aquela outra garota, da Englantine, esse livro, e ele é de novembro de 2023. Então, antes de mais nada, a gente começa, né, como sempre, com a sinopse disponível do livro. E a sinopse, inclusive, se encontra tanto na Amazon, quando você vai comprar lá no Kindle, quanto no próprio livro. E assim, Jade Doce tem a mais pura certeza de que nunca mais confiará em ninguém. Nem para atravessar a rua e nem senhoras bondosas que oferecem bolo de cenoura sem açúcar de graça, sempre que passa perto da mercearia. Ninguém mesmo. Nem mesmo Ava Trung, a única pessoa que parece compartilhar dos mesmos sentimentos inoportunos de Jade. O começo do sentimento iniciou-se quando descobriu que seu namorado, Francis Powler, possuía outras namoradas, incluindo Ava, ou incluindo Jade. O que as duas sabem é que querem urgentemente esquecer o fatídico dia em que descobriram seus chifres, mesmo que isso infringisse algumas leis, principalmente ao roubarem e baterem o carro de Francis. Movidas ao acaso e pela justiça do trabalho voluntário e coletivo, Jade e Ava acabam por dividir a mesma tarefa em um centro comunitário da terceira idade. Organizar uma festa inesquecível para o reencontro de uma turma escolar que passou por anos gloriosos, fazendo da sociedade de Bend de Oasis um lugar melhor. E embora lhes custe mais tempo do que pensam em dispor para a tarefa, as duas cumprirão o prometido, afinal, possuem bem mais em comum do que imaginam. Esse livro, se eu não me engano, ele foi comemorativo, foi um lançamento comemorativo da própria autora, então ele foi lançado gratuitamente no Kindle. Sou um pouco suspeita porque eu gosto muito, muito, muito dos livros da Englantine. Um dos meus livros nacionais favoritos foi escrito por ela, né? Ele tem algum tempinho e ele também é meio que famosinho na Bookread, que é o Medo é Feito de Gelo. E assim, por causa dele, né, do Medo é Feito de Gelo, eu já tinha uma expectativa do que esperar desse livro. Eu gosto muito que as protagonistas da Englantine, invariavelmente, elas são mulheres negras, e alguém dos casais principais, elas são protagonistas bissexuais. Eu tenho uma questão muito grande com isso. Recentemente, inclusive, a gente teve toda uma questão com a mudança de gênero que ocorreu em Bridgerton, da protagonista que casava com um cara e agora, aparentemente, ela vai se relacionar com uma mulher. E eu fiquei animada e também preocupada, mas essa parte da preocupação eu entro em um outro programa, não cabe aqui, que é a questão da representatividade bissexual, sabe? Eu fiquei muito animada com isso, justamente com isso, porque há muito pouco, eu acho que bem pouca representatividade de bissexual, porque sempre vira aquela chavinha de ou um personagem é hétero ou ele é gay. Quando ele é bissexual, ele está num caminho de descoberta. É sempre muito sobre essa parte. Então, quando eu pego os livros da Englantine e ela vai diretamente, não, porque essa personagem ela gosta de homens, mas ela também gosta de mulheres. Ou, eu acho que para citar palavra por palavra, como ela cita num dos capítulos, eu não lembro se é no da Ava ou se é no da Jade, que ela fala, os pais delas a aceitaram como ela era, gostando de garotas, mas também tinha garotos também. E, tipo, essa clareza dela não
sabe, dá uma volta. Ela sempre vai lá e bate. Não, eles são realmente bi. Não é uma coisa que você fica subentendido, não. Tá ali na trama, tá explicado, tá bem claro. Então, quando a gente sentou pra definir qual livro a gente iria ler pro mês de junho, a primeira autora que eu pensei foi justamente ela, justamente porque eu. Sabe aquela coisa, tipo, eu confio no que ela vai escrever. Então, acho que foi basicamente isso. E, enfim, eu vou ficar aqui gastando porque eu gosto muito dos livros dela, então deixo mais a parte da review pra Nani. O livro, ele é bem curtinho, né? Então, eu não consegui ler mais rápido porque eu tava meio ocupada com outras coisas. Mas dá tranquilo para ler em um dia, se quiser, porque é bem rápida a leitura. Ele me lembrou bastante um outro livro que a gente leu aqui nacional também, que é esse formato de playlist, né? Que cada capítulo é uma música e tal. É bem parecido. Eu gostei do livro, falando de maneira geral, logo eu gostei. Eu gosto do desenvolvimento das personagens ali. Você tem ali a Jade, que é ali meio indecisa, não sabe o que que é da vida, já trocou de curso várias vezes. E aí ela vai ali se descobrindo ali ao longo da história. E ela, quando começou a namorar, meio que se isolou das pessoas. Aí ela vai voltando a estabelecer as amizades. É legal isso. A Ava, ou Eva, não sei qual seria a pronúncia, ela é ali meio sozinha, não falava com ninguém direito ali da faculdade. E aí ela Eu começa a se acho enturmar que também. eu acho que a pronúncia é Ava, né? Porque elas têm aquela conversa que ela fala, é Ava ou é Eiva? Aí ela diz que não é nenhum dos dois, então eu acho que é Ava mesmo, né? Ava, né? E também é legal o desenvolvimento dela, a forma como elas se aproximam, porque elas têm ali, elas ficam ali meio que sem saber o que que elas são. Elas nunca foram amigas, mas também elas não são exatamente inimigas. Uma não sabia da outra lá quando estava namorando com o cara, então ninguém traiu ninguém. Quer dizer, elas não sabiam, então elas não tem por que ter raiva uma da outra, mas elas meio que não sabem como se comportar, né, no começo. Mas aí elas vão se entrosando, tá? Eu achei legal também, como acontece tudo ali, o romance. É, é bom o livro. Agora, aquela questão, né? É um livro jovem adulto. Não é pra mim. Agora, eu agora de agora não é pra mim. Então tem um monte de coisa ali que eu não me relaciono, eu não me pega, não me cativa, vamos dizer assim. Mas eu reconheço que é um bom livro, é bem escrito. Gostei da escrita dela, acho que ela escreve bem. É, Mas é isso, não é para mim. Eu não tenho como dizer que eu amei, ou dizer que eu adorei isso ou aquilo. Eu não adorei nada em específico. Porque eu não consegui me conectar. De nossa, adoro, como eu adoro esse casal, como eu adoro a Eva, a Ava, né? Como eu adoro a Jade, ai, como eu. Não, achei estranho aquele papo do roubar o carro pra bater. Achei tão infantil aquilo. E aí, depois vai acontecendo outras coisas também que eu achei meio bobas. Me pegou um pouco essa coisa dela roubar o carro. Porque eu fiquei pensando, eu disse, nossa, eu admito, eu já fui traída algumas vezes, né? Não uma, algumas. E eu fico pensando, eu acho que é porque eu nunca enchi a cara ao ponto do jeito que elas afirmam, né? Que elas beberam muito. E aí elas desceu essa ideia merda de elas dizerem, vamos roubar o carro do cara pra dar um apavoro nele. Sei lá, isso me pegou muito, que eu fiquei. Não, realmente é o típico ideia merda que você tem quando você tá muito pobre. E também quando você tá com muita Realmente. raiva. Então, eu acho que eu passei um pouco de pano por causa disso, porque eu entendo o nível de raiva que você tem, tipo, que Não, você eu, tem que ter quando você descobre que foi traída, sabe? isso, eu Aí, entendo, eu entendo o que levou ela a fazer isso. Mas eu não consigo me relacionar com isso. Eu não consigo entender e dizer assim, nossa, que legal, que incrível que elas fizeram, entendeu? Eu não consigo. Eu achei meio cringe. Porque eu acho que eu já passei dessa fase, talvez. Não sei, talvez se eu tivesse 18 anos, 20, eu acharia incrível isso, lendo. Se eu estivesse lendo, entendeu? ela tem 20 e pouco, né? Eu lembro que a Jade fala que ela tem 23, eu não lembro quando ela Acho que é fala. isso, 22, 23. É, Porque é, elas já estão ali terminando, eu acho, a faculdade. é. Estão tentando terminar, né? Eu lembro que a Jade tá nesse impasse, de que falta É. pouco pra terminar e ela tal. Então Mas é é isso. juvenil.
o livro é bom, tudo faz sentido ali, tudo que acontece, tudo que elas fazem faz sentido dentro daquele contexto ali, entendeu? Não faz sentido pra mim, porque o livro não é pra mim. Não tô, eu não, eu já falei aqui várias vezes que eu não, leitura de young adult não é pra mim mais, eu não, eu evito ler porque eu geralmente, dificilmente eu vou conseguir me pegar assim na história e me pegar de verdade. Mas eu gostei, eu achei bom o livro. Se for já pra dar a nota agora, eu dou 4 estrelas. Eu gostei. Então, eu gostei, eu gosto muito da escrita da Glantine. Tipo, desde desse livro que eu citei, tem um suspense que ela escreveu que eu adorei também, que é Prima Donna. E eu sempre que recomendo como uma leitura rápida ali, tipo, ele passa bem tranquilo, você fica meio que ansioso pra descobrir o que vai acontecer. E, assim, apesar de ser um livro, né, jovem adulto, young adult, eu conseguia relacionar, né, relacionar o que elas fizeram, principalmente esse começo, porque, basicamente, como eu falei, eu já estive no papel da pessoa que descobriu um chifre numa hora muito ruim. E em situações muito insalubres, sabe? Tipo, você tá ali trabalhando e de repente, pá, você descobre, né, que, né, você não era a única naquele relacionamento. E eu consigo entender, e aí foi daí que eu tirei, bom, muita coisa que elas tomaram de decisão de primeiro momento, eu consigo entender muito bem porque é o tipo de coisa que acontece. Você tá com muita raiva, você não tá se assinando legal, você tá magoada, você tá machucada. Então eu acho que pra mim é porque. Eu acho que eu já falei isso aqui também várias vezes. Fico me repetindo, né? Uhum. Eu entendo e eu acredito sim que traição é sacanagem. Eu acho que não apoio de jeito nenhum. Se eu já fui traída, eu nunca fiquei sabendo. Então. Mas se eu ficar sabendo também, pra mim não é o fim do mundo. Cara, eu tô nem aí. Eu não sou. Já falei que eu não sou ciumenta, eu nunca assisti ciúme de ninguém, nem de nada. Eu não entendo ciúme, eu não gosto de ciúme, eu acho um sentimento horrível. Eu não sei porque as pessoas admitem que tem ciúme, que eu teria vergonha de admitir que sou ciumento. Então, pra mim, não é o fim do mundo. Eu não acho que seja um crime com pena de morte, como a maioria das pessoas pensa. Eu não ligo, sinceramente. Então, talvez seja por isso que eu não me relacione com a ideia de me vingar de uma pessoa que me traiu. Não sei, por mais raiva que eu talvez eu ficasse com raiva, claro, né? A pessoa tá me traindo, é uma sacanagem, ó. Eu ficaria com raiva, provavelmente, mas eu não chegaria a nenhum extremo desse. É que tá, eu não me vejo uma pessoa ciumenta. Geralmente, tipo, as coisas acontecem. Ah, sei lá, vou sair com os caras. Ah, porque vai ter uma noite das meninas. Tá, tudo bem, vai lá, vai, se diverte e tal. Eu acho que a parte da traição em si é justamente essa quebra de acordo, sabe? Tipo, eu acho que é isso, é a Sim, isso é deslealdade. sacanagem demais, Essa é a parte que pega, entendeu? A deslealdade. Então, Concordo. tipo, e é justamente isso que ela começa a falar logo, acho que na introdução do livro. Eu O acho que se eu descobrisse que eu capítulo fui 1, não lembro. traída, se eu descobrisse que eu fui traída, eu não sei, acho que eu não ficaria nem com raiva, eu acho que eu ficaria triste, chateada com a pessoa. Uhum. Mas com raiva, com ódio, eu acho que eu não ficaria. Eu acho que eu ficaria só triste mesmo, chateada, porque a pessoa me traiu. Eu confiei nela e ela É me que quebrou minha dependendo da confiança. pessoa dá raiva, amiga. Dependendo da É, pessoa dá muita é raiva. uma coisa Porque minha às mesmo. vezes é porque a pessoa é meio arrombada, cara. Não tem como dizer outra expressão. A pessoa é arrombada. É aquela pessoa que justamente ela lá, não, não gosto que você saia. Eu não gosto que você ande com fulane. Ah, eu não gosto que você ande muito maquiada. Enfim, essas coisas assim, tipo, barrar comportamentos o tempo todo, afirmando que é para sua proteção, ou alguma coisa do gênero, e depois você vai lá e descobre que traiu. Ou coisas do tipo. Acontece muito. Isso acontece muito, principalmente o cara chegar e, sabe, querer moldar o comportamento da outra pessoa e no final das contas é porque ele está traindo, sabe? Então eu entendo muito a parte da raiva. Quando eu era muito mais nova, eu passei por umas situações bem assim, sabe? Do cara ser super controlador no pé, não gostar que eu usasse batom vermelho, usasse saia, etc. Se eu não estivesse com ele. E aí, mais à frente, eu descobri que ele estava me traindo. E aí eu entendo justamente essa raiva, que eu acho que é a Jade que comenta, que é quando ela fala,
ele não gostava de tirar fotos comigo, ele não gostava que eu falasse com os amigos dele, eu não gostava disso, não gostava disso, e no final das contas era porque ele me traía. E ela ficou com muita raiva disso, porque tinha todos os sinais na cara dela e ela não notou. Então, acho que essa parte eu entendo muito ela. Assim como eu entendo também a Ava, quando ela fala que a parte dela era tristeza, que ela lembrava de tudo que ela viveu, foi no final das contas uma mentira, ele estava mentindo para ela. Então, eu entendo os dois lados, sabe? De ter ficado com muita raiva e o de ter ficado muito triste. E a parte também delas terem tomado a decisão burra, tá, foi uma decisão burra, mas é aquela coisa, né? A pessoa estava alcoolizada. Quando me conta uma história e diz assim, fulano estava alcoolizado quando decidiu isso, eu disse, claro, pra mim faz todo sentido. Porque realmente eu já vi coisas absurdas acontecerem, decisões muito merdas acontecerem com a pessoa alcoolizada. Então, assim, foi incrível. Foi muito incrível pra mim o começo da história, sabe? O plot. E de resto, é aquilo como a gente já meio que debateu uma vez, que é a idade do personagem, né? É a vontade da Ava, não, da Jade ter essa aprovação externa, dela querer agradar a velha lá, esqueci agora o nome, da organizadora da Casa de Repouso. Estrela? Enfim. Estela? Uma coisa assim. Estela. Acho que é Estela. E, tipo, aquela vontade dela de agradar os outros e tal. E, enfim, o comportamento delas eu acho que faz muito sentido porque ela tem 20 e poucos anos. Então, justamente é uma faixa etária, assim, que pega. Sim, nessa idade tudo é o fim do mundo. Tudo é um drama. Tudo é um drama. O desespero da outra que não queria, tava com uma bota nova e não queria pegar um ônibus. Eu fiquei, amiga, pelo amor de Deus, sabe? Só volta e troca essa porcaria de bota. Mas tipo, pra ela era uma coisa, era uma situação, e aí ela teve que pegar outro carro, e como é que eu tô de castigo e tudo mais. Então, assim, são situações que, por elas terem 20 e poucos anos, fazem sentido. Aí, a partir daí, é justamente, eu já tenho 30, então muitas dessas coisas a partir daí, né, da convivência, toda a situação e tudo mais, aí realmente eu paro de me relacionar com elas, assim, só começo a acompanhar a história. Mas aquilo, eu já estava acompanhando porque eu já tinha empatizado com elas lá no começo. Então, pra mim foi só coisa, sabe quando é aquela situação que você não sei, eu acabo tendo, passando essa experiência, que é você tem essas amigas mais novas e aí elas sentam e vão te contar uma história e aí você fica olhando pensando, meu Deus, era só uma conversa, sabe? Era só respirar fundo antes de tomar uma decisão sabe? E aí as coisas se resolveriam mais fáceis. E, assim, né? Essa coisa, né? De você parar, refletir antes de tomar uma decisão. E acontece muito, eu tenho duas amigas que elas são mais novas do que eu. Uma, inclusive, ela nasceu em 99 e eu nasci em 93. Então, daí você tem ideia da discrepância de idade. E foi esse mesmo sentimento que eu sentia quando eu tava lendo o livro. Como eu já tinha me apegado a elas no começo, quando foi passando o livro, eu fui sentindo assim, sabe? Tipo, mano, era só, sabe, sentar e respirar fundo e ver que não era o fim do mundo, sabe? Que tudo mais. Tipo, é aquilo, eu entendo novamente, eu volto a dizer, eu entendo justamente porque elas são muito novas, mas pra mim era mais ou menos essa comunicação, sabe? Tipo, uma pessoa muito nova que tava me contando uma história que eu ficava só olhando e pensando, cara, mas assim, respira fundo, não é o fim do mundo, tá? Tá, calma, não é pra tanto. E basicamente foi isso. Eu gostei. Dito tudo isso, não é que eu esteja dizendo que o livro é ruim. Não é, ele é ótimo. Continuo dizendo, ela continua sendo uma das minhas autoras favoritas. Só essa questão mesmo que, tipo, depois de um tempo eu meio que desassociei, mas eu continuei me importando com os personagens. Eu acho que essa é uma parte muito importante. Já passou muito livro aqui na nossa mão que eu não me importava o mínimo com aqueles personagens. Eu não me importava com a protagonista, não me importava com os coadjuvantes, eu não me importava nem um par romântico, nada. Eu simplesmente só queria que o livro acabasse. E não foi esse sentimento que eu tive aqui. Então, ele tá com certeza 4 estrelas ou 4 estrelas e meio. Porque pra mim foi tranquilo, sabe? Não é um livro ruim. Foi só que é aquela coisa mesmo.
justamente, não é que eu me relacione mais com esses personagens, mas eu consegui entender onde que elas estavam naquele momento. Era isso que a gente tinha para falar. Esse é o último episódio desse semestre do podcast. Eu espero que vocês tenham gostado. Até aqui, a gente volta em julho, não, a gente volta em agosto, com episódios novos temas para falar, para conversar muito sobre fanfic, sobre livros, etc. Não esquece de deixar aí o like onde você estiver escutando, de compartilhar com os seus amigos. É isso, gente. A gente vai se encontrar novamente no primeiro final de semana de agosto, ou primeiro ou segundo. A gente vai estudar melhor o calendário para isso. E é isso. E aí tem julho. Julho tem Campinano, julho tem a Maratona Literária. Então, para você que gosta de ler, essa é a hora. Você que quer tirar um projeto da gaveta também, essa é a hora. E muito provavelmente nós vamos fazer alguma dessas atividades em julho. Mas vamos desgavetar um projeto. Agora vai, dessa vez vai. Agora vai, dessa vez vai. Inclusive, eu já estou com o projeto pronto, tipo, a escaleta pronta pro Campinano. Vamos ver se agora vai. Mas é isso. E a gente agradece sempre a audiência de vocês, a gente agradece o feedback de vocês quando ele existe. E a gente se vê daqui a um mês. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até a próxima.